Bom dia, graça e paz de Jesus. Irmãos, glória a Deus, porque Deus tem feito muitas coisas através da nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, é através da gente. Nossa igreja é uma igreja que compartilha o amor de Deus. Só ontem, por exemplo, o ministério que eu trabalho, o Renove, estava numa casa de acolhimento de manhã. A gente estava trabalhando com crianças que ainda estão esperando ser adotadas. Ontem à noite teve um casamento aqui, mas foi lindo ver que esse casamento teve o compartilhar de muitos irmãos que serviram nesse casamento, para tornar esse casamento lindo. E foi muito lindo. Você vê a cooperação de muitas pessoas. A nossa igreja, durante a semana, trabalha de segunda a segunda, seja com projetos sociais, aula de balé, reforço, aula de informática, instrução para as mães, instrução para pais e pessoas que estão desempregadas. E tantas outras coisas que eu nem sei enumerar, porque realmente eu não sei todas as coisas que a gente faz aqui em relação a questões sociais que o NASCE desempenha aqui. Aconselhamentos, ministérios, ajuda a casais, ajuda a solteiros, pais, filhos. Nossa igreja é uma igreja viva. E hoje eu gostaria de falar, porque existe um texto que fala muito ao meu coração, mas na minha visão, pedindo a Deus para falar ao meu coração, às vezes eu acho que a gente tem uma interpretação só de uma maneira dela. E como somos Igreja Batista Emanuel, como não ser apenas uma igreja que talvez se identifica com um personagem dessa história? E sem perceber, essa história que a gente vai ler, se a gente se identificar apenas com esse personagem da história, a gente também vai ter as mesmas consequências que esse personagem da história teve. Então, nosso tema hoje vai ser compartilhar, conectando o ser e o fazer. A gente está estudando sobre compartilhar. Se você ainda está com dificuldade de entender o que a gente está estudando, nós estamos no processo da nossa igreja. O processo da nossa igreja é conviver, crescer e compartilhar. Você pode repetir comigo? Conviver, crescer e compartilhar. Entendemos que o conviver é muito importante para toda a vida cristã. Jesus, sendo Deus, Ele veio, se encarnou e conviveu. Mas Jesus não conviveu apenas porque Ele quis conviver e foi um esforço. Faz parte do DNA de Jesus conviver, porque Ele é uma trindade com o Pai e com o Espírito. Conviver é quem Ele é. Jesus não precisava criar a gente, mas Ele é uma relação. Ele vive em relacionamento. Conviver está em nosso DNA. Nós não fomos feitos para viver solitário. Nós estamos buscando essa vida, né? Muitas vezes nessa sociedade nova, tentando resolver tudo sozinho, viver mais sozinho. Mas a vida de um cristão é voltar à origem. E a nossa origem é uma vida de relacionamento. Então precisamos conviver. Se queremos ser cristãos profundos, precisamos conviver de verdade. E conviver não é apenas você dar like numa imagem legal que você viu no Facebook ou no Instagram. Ou você fala: oi, tudo bem? Como é que está seu cachorro? Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Está melhor? Conviver é você conhecer mais profundamente, cuidar de alguém e literalmente voltar a uma coisa que é muito difícil que havia no Éden. Se desnudar ao outro. Não é ficar nu, mas é ser transparente e vulnerável. E isso a gente morre de medo. Ficar vulnerável para outra pessoa. A gente bota tanta capa para esconder quem nós somos de verdade, é tanta maquiagem espiritual para evitar quem nós somos, que a gente evita conviver, ou a gente convive no limite. A gente dá os 10%, o dízimo de quem nós somos para os outros, mas 90% a gente vive para a gente. Então a gente precisa conviver. A gente precisa crescer. É um texto tão profundo de Hebreus que a Bíblia fala o seguinte, que Cristo aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Como é isso? Ele já sabia de todas as coisas, ele era o Filho de Deus, mas a Bíblia fala que quando ele encarnou, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Até Jesus se colocou numa condição humana e aprendeu a obedecer a um meio de sofrimento. Não porque ele precisava, mas porque ele colocou-se nessa condição. E a gente, muito mais, pecadores, distantes do Pai,
Precisamos constantemente crescer. Então, e você precisa crescer na caminhada com Deus, conhecendo a vontade dEle. E para isso existem várias maneiras. Crescimento de ordem pessoal, crescimento de ordem comunitária, intelectual, autoconhecimento. Então, existem vários tipos de conhecimento. E o cristão, ele sempre vai além. Ele entende que o conhecimento é uma coisa que vai continuar, inclusive, no céu. Como a comunidade vai continuar no céu. E o compartilhar, gente, isso é incrível. Não há nada que Deus deu para a gente que é só para a gente. Você já parou para pensar nisso? Toda árvore que frutifica, ela frutifica para ela? Sim ou não? Uma árvore que está consumindo seu próprio fruto, o que é que vai acontecer com ela? Ela está doente, ela está precisando adquirir seu próprio fruto, porque ela não tem nutrientes suficiente para se conduzir, para viver. Mas uma árvore sadia, ela por uma semente, ela dá a 30, 60, a 100, por causa de uma semente. Essa é a parábola do semeador. E, gente, preste atenção, sabe qual é a pessoa que realmente tem feito diferença? Eu gosto muito do Batman. É meu herói preferido. É um cara traumatizado, que poderia se tornar um coringa da vida, mas se tornou o Batman. Usou seus bens para cuidar dos outros. Mas quem seria o Batman sem o Alfred? Que pegou ele, órfão, e ajudou ele a crescer, a ser um menino menos amargo, e ajudou ele a esquematizar todo o processo. Provavelmente foi o Alfred que ajudou ele a construir o Batcaverna, né, aquele super Batcarro, a ser mais bonitinho, arrumadinho. Até parece que o Batman é o Batman do nada. Teve o Alfred na história. Parece aquele senhorzinho que não fez, né? Não, o Alfred é o Senhor. É o Senhor Alfred. Nós precisamos ser muito mais Alfreds do que Batman. Porque o Alfred é quem prepara os Batmans da vida. E nós precisamos dar fruto para que as pessoas possam comer de forma saborosa e preparar outros heróis. Então, compartilhar isso. O que é que a minha vida está gerando? Está gerando benefício próprio? Ou está gerando outras vidas? É isso que diferencia um bom pai, uma boa mãe, de um péssimo pai e uma péssima mãe. Tem bons pais que geram ótimos filhos, porque eles treinam os filhos, eles disciplinam, eles amam e geram filhos independentes que vão ser melhores pais até do que eles, melhores mães. Mas tem pais tão autocentrados, tem mães tão autocentradas, que os filhos ficam carentes de tudo. E crescem dependendo de tantas coisas. Isso é para tudo na vida. São chefes que falam assim, olha, parece eu vi eu vi uma mensagem dessas tirinhas, aí apareceu um chefe com um carrão. Aí o funcionário falou, uau, que carro incrível. Ele falou, o chefe olhou para ele e falou, se você trabalhar muito esse ano, e der o melhor de você, se você trabalhar horas extras, e você der o melhor de si, ano que vem eu vou estar com um carro melhor do que esse. Então é assim, tem gente que faz para si, e não para o outro. E essa é a ilusão da nossa vida. O que é que eu faço? É aquela coisa, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado. Para quê? Tem gente que tem 5 doutorados. Para quê? Para mim, para o meu título, para que eu possa ser reconhecido. Tem gente que tem um salário enorme. Para quê? Para comprar um mega carro, para ter um ótimo apartamento. Para que isso? Assim, estabilidade por estabilidade, riqueza por riqueza. Isso é só acúmulo. E o acúmulo apodrece porque a traça e a ferrugem, ela consome. Mas juntar tesouro no céu onde não há ferrugem, onde não há traça, não tem o que comer ali. Quando a gente dá o nosso fruto, é impressionante. Uma árvore sadia, você pode tirar os frutos maduros, ela vai produzir mais, vai produzir mais, vai produzir mais. Só que eu vim falar sobre uma coisa que a gente também pode ter, a gente pode adoecer, porque nem tudo é sobre produtividade. Nem tudo é sobre fazer e realizar. E eu queria que você prestasse atenção, essa história é muito conhecida. Marta e Maria. E a gente sempre olhou essa história pelo ângulo do ser e o fazer. Eu queria que você prestasse mais atenção junto comigo.
Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta, olha um bloquinho aí cheio de post-it, de coisas para fazer, coisas para realizar. Preste atenção em Marta. Sabe por que a gente tem que prestar tanta atenção em Marta? Porque o texto destaca 2 vezes. Tanto o autor escreve isso, como a fala de Jesus destaca isso. Marta estava excessivamente ocupada. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Gente, existe uma ilusão, que é essa ilusão aqui. Fazer as coisas para Deus, essa aqui já é a resolução, tá certo? Vamos lá, a resolução é essa. Fazer as coisas para Deus não é a mesma coisa de se relacionar com Deus. Mas a ilusão muitas vezes é assim: fazer coisas para Deus é igual a se relacionar com Deus. Então eu penso o seguinte: bem, eu quero amar a Deus, eu quero me relacionar com Deus. Onde é que eu me encaixo no ministério da igreja? Eu quero me relacionar com Deus. O que é que eu faço para Deus? Eu quero ser amada por Deus, eu quero ser amado por Deus. O que é que eu faço? Existe uma coisa na nossa cabeça que a gente pensa que relacionamento é igual a fazer. É exatamente igual a fazer. E não é exatamente isso. Ou pelo menos não é só isso. A gente vai entender que isso é uma coisa mais integral. Mas infelizmente isso é uma coisa muito constante na nossa vida. Porque a gente substitui de maneira muito rápida o relacionamento com Deus com o fazer coisas para Deus. Preste atenção, isso parece uma coisa muito simples, mas isso é uma coisa muito normal. Um exemplo. É muito fácil você já acordar, porque Deus já te deu uma missão, seja no trabalho do dia a dia. Talvez você tenha uma vocação, um trabalho muito digno, que você sabe que ajuda as pessoas. E você já se sente como uma pessoa iluminada por Deus, uma coisa que agrada a Deus, porque você vai acordar e já vai direto para o seu consultório. Já vai direto porque você vai advogar e vai ajudar as pessoas com problemas de justiça. Porque você vai fazer obras que são boas obras de engenharia, você vai ajudar na manutenção da sua cidade. Porque você vai vir para a igreja e vai ajudar alguém com o ministério. Porque você tem um ministério aqui no domingo e você sabe que está abençoando pessoas. E você pensa assim: eu amo a Deus, porque eu faço coisa para Deus. E a sua vida é essa rotina constante, que você acorda e dorme, você ora na hora do almoço, dizendo: Deus, muito obrigado por esse alimento, pela minha família, amém. E esse é seu relacionamento com Deus, normalmente. Ou aqueles 5 minutos da devocional pão diário. Rápido. Fast food. iFood. Espiritual. E isso é um problema, porque fazer as coisas para Deus não é a mesma coisa de se relacionar com Deus. E a gente vai ver as consequências naturais disso acontecer. Claramente vemos que é bem possível fazer algo para Jesus e não estar em contato real com Ele. Não está aprendendo com Ele. Pior ainda, está desconectado dEle, fazendo algo que não é necessariamente o que Ele pediu para fazer. Ainda assim ficar triste, frustrado e desanimado com Ele. Marta estava em um local, fazendo as coisas de uma maneira extremamente diligente, extremamente com o coração inteiro.
E não era necessariamente o que Deus queria, Jesus queria que ela estivesse fazendo. E vai trazer consequências esse tipo de ação, porque ela não estava conectada, ela não estava atenta à voz de Jesus. Ela estava no automático de fazer, do que ela entendeu sobre o que deveria fazer. Ah, me disseram que fazer a vontade de Deus é isso, então eu já vou fazer. A rapidez dos processos, e que a gente entende que isso acontece bastante. Vamos aprofundar um pouco mais. Quando a gente faz as coisas de maneira excessiva e constante, sem raciocínio, sem uma coisa que a Bíblia fala que a gente precisa fazer, que é difícil nos dias de hoje, meditar, nós nos ficamos esgotados e muito sensíveis. É impressionante como a minha geração, e até a geração mais nova que a minha, tem desenvolvido um problema psicológico chamado burnout, a síndrome do esgotamento. Como que uma geração mais nova do que a dos meus pais e dos meus avós, que trabalharam muito mais que a gente, em serviço pesado, estão mais esgotados do que eles. Isso é uma coisa, são casos de estudos, e isso tem muito a ver, alguns estudos têm mostrado que às vezes o excesso de informação, e como eles têm que ter sucesso muito mais rápido do que os meus pais e os meus avós tiveram, como eles têm que ser bem-sucedidos já na faculdade, isso tem causado um colapso, muitas vezes aí. Mas aqui é um parêntese, feche. Analise a sua vida. Quando estamos excessivamente ocupados correndo atrás de muitas coisas sem reflexão, a consequência natural da vida é um esgotamento e uma hipersensibilidade. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Jesus está na casa de Marta, gente. E Marta está tão angustiada, ela está tão atarefada, ela está sobrecarregada, que ela não se tocou que ela estava falando com Jesus. Disse, Jesus, pelo amor de Deus, né? Alô? Chama essa demente aí, minha irmã. Aí, Marta estava com a melhor das intenções, gente. Não sei você, mas às vezes você come patinho todos os dias, mas você comprou filé porque Jesus vai na sua casa. Você não usa nem aquela toalha bordada, felpuda. Você usa aquela mais fininha. Você pegou, botou no banheiro. Quando você passa pano de chão, você bota aquele produto, você bota... Não bota Omo, você bota Bem-TV. Aí você comprou Omo, você comprou outro, você passou no chão. Lambeu as paredes todas. Essa é Marta, gente. Está limpando a casa. Está tudo. Mas quando Maria escutou que Jesus vinha, ela parou, foi tudo, sentou. E está lá Marta limpando as coisas. E falou, Jesus... Temos trabalho a fazer, né? E é para o Senhor e a Maria aí, ó. Sensibilidade, só que a gente precisa prestar mais atenção. Ficamos sensíveis, ficamos nos sentindo sozinhos, às vezes abandonados. Frases como, eu dou meu sangue aqui, só eu faço isso desse jeito, eu tenho me esforçado tanto, acabam vindo na nossa mente e muito mais, em nossas bocas e conversas. Ninguém está notando o meu trabalho, o meu esforço, ninguém vê tanto sacrifício e tanto sofrimento. Você se divertindo aí, eu aqui ralando. Ficamos muito sensíveis. Esse é o problema porque a gente acaba comparando. A gente vai ver isso no próximo ponto. Nosso olhar já não fica mais na nossa vocação, a gente começa a observar. A gente ficou tão esgotado que a gente começa a olhar para o lado. A gente começou a não mais perceber o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente quer ver o que é que Deus está fazendo ao redor. A gente fica extremamente angustiado, a gente fica sensível. A gente tem um sentimento de abandono, imagina, a gente tem até esse abandono com o próprio Deus. Já parou para pensar? Porque a briga ali de Marta foi com o próprio Jesus agora. Não era mais ela passando às vezes com a vassoura na frente de Maria, assim. Foi depois assim, Maria não percebeu, agora eu vou falar com Jesus, porque o negócio está complicado aqui. Já falei com o pastor, falei com o líder dos ministérios, já falei com o meu presidente da empresa, falei com tudo. Deus, por favor, o senhor não me nota não? Vai deixar essa situação toda aqui?
nos sentimos extremamente sozinhos. E claro, a gente se sente injustiçado. Extremamente injustiçado. Dize-lhe que me ajude. A gente começa a dizer a Deus ou às pessoas o que elas precisam fazer para resolver a nossa vida. Eu não sei se você já esteve nessa condição, mas eu já vi pessoas que já saíram da igreja ou de ministérios porque se decepcionaram com Deus, se decepcionaram com alguma pessoa da igreja. A situação estava tão sufocante, angustiante, que eu disse, não aguento. Isso é injustiça demais. Eu vou embora. Está muito errado. Porque eu parei de observar o que era mais importante. Ou talvez eu nunca observei o que eu deveria observar. Então eu larguei tudo. Está fazendo sentido para você, gente? Alguém está me acompanhando até agora aí? Amém? Marta fala muito ao meu coração. Eu me pareço muito com Marta. Porque meu coração é muito rápido para fazer as coisas sem avaliação. Porque eu achava, vou agradar a Deus aqui logo. Eu quero fazer, eu quero realizar, eu sou proativo. E aí, gente, quando a gente começa a comparar a nossa vida, às vezes a gente fica extremamente insatisfeito e cheio de reclamação e tristeza. Não sei se já aconteceu com você, quando a gente começa a avaliar a vida dos outros, o senso de justiça acontece especialmente quando você está trabalhando muito, seus resultados são pífios, e alguém que está trabalhando bem pouco tem os resultados enormes. Isso dá uma sensação de extrema injustiça. Se Deus, o que está acontecendo? Quando foi que eu tirei os olhos de Deus e quando foi que eu tirei os olhos da vocação que Deus me deu? Em algum momento. Em algum momento. Ficamos cheios de tristezas e convicção de que o Senhor não está me vendo, que o meu esforço não vale nada. Mas a palavra de Jesus continua. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Gente, preocupação e inquietação é o natural de quem se focou em coisas além do que deveria. Sabe aquela ansiedade que dá quando você se ocupou de coisas que você não deveria estar ocupado, porque a ansiedade é a preocupação com coisas que ainda vão chegar, é do futuro, está preocupado, eu estou inquieto, eu não consigo me aquietar, deixar meu coração tranquilo na mão de Deus. E esse excesso também de atividade me fez não perceber que existia alguma coisa que eu não deveria estar fazendo, mas está me ocupando com outra coisa. E isso é muito preocupante, porque a adoração se tornou sinônimo de atuação. Esse texto, gente, não é sobre a dualidade ser e fazer. Eu queria explicar a vocês para a gente partir agora para Maria. Porque parece que Marta só faz, né? E agora a gente vai falar de Maria, que ela é a mulher perfeita e estava aos pés do Senhor só aprendendo a palavra. E parece que esse texto é sobre quem faz e a outra quem aprende. Não, gente. Vamos ver por quê. Primeiro, o que está sendo visto é Maria também. Maria é uma mulher incrível da Bíblia, que foi, vocês mulheres vão entender muito bem isso, foi a mulher que quebrou um perfume caríssimo, que Judas ficou irado, né? Porque ele disse assim, Judas interesseiro no dinheiro. Disse assim, por que essa mulher não vendeu esse perfume aí? Perfume super caro, e deu dinheiro aos pobres. Jesus falou, ela fez isso para adoração. Os pobres vocês vão sempre ter aí para servi-los. Mas ela fez para preparar meu corpo. Só que a gente sabe que não só Maria entregou um bem valioso, ela fez realmente, ela trabalhou aquilo ali para Jesus. Ela enxugou os pés, cheio de areia de Jerusalém, de Jesus. Com o que, gente? Os cabelos dela, com aquele produto da França, que eu esqueci o nome, que ela botou. Ela pegou e limpou. Você faria isso, gente? Seu cabelo? Ela fez, enxugou com seus cabelos. E os versos anteriores do texto que nós estamos lendo sobre Marta e Maria, é a parábola do bom samaritano, que é um texto sobre fazer.
fazer bem ao próximo, sobre compartilhar amor. Então esse texto não está falando que o fazer é problema, não. Nosso papel é fazer, é compartilhar, mas a ideia é como fazer. Como fazer sem perder o foco, como fazer com o foco verdadeiro, como fazer de maneira integral, sem se esgotar, sem ficar decepcionado, sem se afastar e querer chutar o balde. Como? É isso que a gente precisa aprender. Maria, não deixando a rotina nos engolir. Meus irmãos, a minha percepção é o seguinte: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Preste atenção. Jesus está passando por Betânia, a cidade onde Marta, Maria e Lázaro moram. Jesus não vai passar tempo naquele povoado, mas são seus amigos, ele ama. Nós sabemos que Jesus chorou, porque a morte abateu Lázaro, seu grande amigo. Nós vemos Marta e Maria chorando ao ver Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus ama de maneira bem próxima aquela família, são seus amigos. Mas ele vai passar, ele está de passagem, ele não vai passar muito tempo aquilo ali. A cabeça de Marta é a cabeça de alguém que quando faz alguma coisa, é o automático, é a agenda dela. Então, Jesus vai passar, o que é que eu faço? Eu vou intensificar o que eu tenho de melhor. Se eu sirvo, eu vou servir mais ainda, porque Jesus vai passar. Se eu sou uma pessoa que faço as coisas, eu vou fazer mais ainda, agora eu vou fazer para Jesus. Maria também serve. Maria serve, mas Maria disse o seguinte na cabeça dela: Jesus está passando. Ele vai passar rápido. A agenda de Maria travou. Sabe o que é? Tinha um planejamento de Maria, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Eita, Jesus vai passar na quarta. Morreu minha agenda quarta. Sentei, ouvi. Se tivesse o iFood Jerusalém, ela ia pedir pizza de pão sírio, né? Com carne de cabrito, de ovelha. Iam comer, mas não tinha. A Maria pode parecer irresponsável, mas ela sabia que só tinha pouca oportunidade com aquele Jesus. E ela disse assim: minha agenda parou. Sento, me reclino e vou ouvi-lo. Porque eu tenho pouquíssimo tempo com o meu Senhor. Jesus está na sua agenda ou você está na agenda de Jesus? Isso é uma pergunta simples, tá certo? Essa pergunta não é sobre que sua agenda não é importante para Deus, ela é muito importante para Deus. Mas a sua agenda às vezes pode se tornar um ídolo. O seu serviço a Deus pode se tornar um ídolo. O que você faz para Deus, inclusive de bom, que nem sempre é tão bom. E aqui eu estou levando em consideração que o que você faz para Deus, você já está na sua consciência de que você, poxa, eu quero ter uma vocação para Deus, o meu trabalho eu entendo que é para Deus, ok. Mas às vezes você está tão no automático que Deus não pode intervir na sua agenda. Ele não pode mudar a sua rotina. Deus não pode lhe pedir para você fazer uma coisa diferente. E Tiago, o que é que significa isso? Significa muitas coisas. Pode ser que você tenha uma rotina e Deus quer que você passe mais tempo com alguém conversando. Às vezes é inclusive a sua família. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Às vezes é que Deus quer que você tenha mais tempo com a leitura da palavra, de oração, mas como é que vai ser? Eu não sei. Agenda. Deus às vezes está te chamando, mas não dá. Maria disse dá. Marta disse eu vou intensificar. Maria disse eu vou travar. Eu vou mudar esse processo. Isso pode parecer tolice para você, mas nós gostamos de ser automático. Nós somos seres de rotinas e de hábito. Até para criar o hábito de falar com Deus, de ouvir Deus, é muito difícil. Mas e o hábito que Deus fez com muita gente, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, de quebrar o hábito da vida deles e dizer assim, olha, eu tenho um chamado para você. Eu? Olha, eu estou cuidando de um monte de ovelha aqui, ó. Você nem fala, mas a gente vai. Não, mas o senhor não entendeu, eu sou o gato. A gente vai. Quebrando rotinas, entrando nas agendas.
Deus faz isso com a nossa vida. Será que Deus, Ele entra na nossa agenda, mas melhor ainda, será que nós estamos na agenda de Deus? É uma pergunta tão simples. Ou nós temos uma agenda e a gente fala, deixa eu ver aqui. PG, Deus está aqui, ó. Agenda para Deus. Okay. Agenda de Tiago aqui. Ou Deus tem uma agenda e Tiago está na agenda de Deus. Essa pergunta é simples porque, assim, afinal, Deus tem autonomia para me levar onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer? Ou é como Jonas, Senhor, vou para Tarsis. Não me leve não, que eu não quero. Maria deixou Deus se meter na vida, na rotina dela. E uma coisa só é necessária, porque é muito importante entender que esse texto não é só sobre atividade, a gente vai falar no final sobre isso, mas uma coisa só é necessária. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Irmãos, eu acredito que esse texto é muito mais do que excessivamente ocupada. Mas esse texto é sobre trabalho, obras e graça. Porque Jesus está falando sobre uma coisa essencial aqui. Sobre estar sem nada aos seus pés e sobre alguém que quer oferecer muitas coisas a Ele e sabe que não é suficiente, fica irritado por causa disso. É sobre a religião e sobre o Evangelho. Irmãos, aqui está ruim de ver, e eu sou daltônico, mas pense que, de um lado, nós temos o ativismo. Se você olhar para trás ali na TV, menos vocês estão aí em cima, vocês vão ver melhor, tá certo? De um lado a gente tem o ativismo, do outro lado nós temos o moralismo. Esses são os excessos de uma vida que quem trabalha muito vai ficar excessivamente ocupado e vai ser um ativista. E quem acha que assim, não, mas pastor, eu sou uma pessoa que vive aos pés do Senhor, tenho uma devocional, eu fiz curso de teologia, eu já fiz outros cursos, eu vim para o Summit, sou uma pessoa que vive fazendo um monte de coisas, sou uma pessoa que já foi fazer cursos, eu sou uma pessoa que lê livros, lê aquele livro daqueles teólogos americanos e todos. Eu sou uma pessoa que, eu não sou Marta. O pior dessa pessoa, às vezes, normalmente o moralista aqui, ele pensa que é Maria, mas nem Maria e nem Marta é. Esse é complicado. Porque o moralista se engana duplamente. Porque a vaidade é muito grande. O ativista, pelo menos, está tentando acertar no serviço. O moralista é aquele que pensa, estou muito próximo de Deus, mas julga todo mundo. Pelo conhecimento, pelas coisas. E o caminho não é esse, gente. Não é nem ser de um jeito errado e nem fazer de maneira excessiva. A gente precisa entender o Evangelho para poder ter equilíbrio. E o Evangelho é um casamento perfeito. Antes de falar do casamento perfeito, a gente precisa entender que esse texto é sobre o verdadeiro Evangelho. Quem é Maria, gente? Maria é alguém que sentou, se ajoelhou e ficou lá, só assim, ó, para Jesus. Literalmente, recebendo. Maria ficou aos pés do Senhor sem oferecer nada. E Jesus disse a ela, uma coisa só é necessária, Maria escolheu a melhor parte, não vai ser tirado dela. Nós chegamos de mãos vazias para Jesus, sem nada oferecer, mas escolhemos Ele. E Ele nos dá tudo o que é mais importante, que é a verdadeira salvação, que é Ele mesmo, e não vai nos ser tirado, gente. Jesus é tudo que nós precisamos. Chegar com mãos vazias. Preste atenção, porque essa é a verdade do Evangelho. Nós confundimos com outras coisas. Chegar com as mãos vazias para Jesus e receber tudo. Essa é a verdade do Evangelho. Não ter nada para oferecer e receber tudo. Chegar de forma miserável para Jesus e receber tudo. Chegar como o mais pobre de todos e receber tudo. Ser como a parábola lá do bom samaritano, estar na estrada quase morrendo e receber ajuda e receber cuidado e ser curado. E eu que posso pensar, mas eu estou oferecendo tudo para Jesus, eu estou fazendo o serviço todo.
Estou dando a ele. Jesus está dizendo assim, não, você não precisa me dar nada. Inclusive, você que quer me dar alguma coisa e achar que é isso que vai ter minha atenção, isso vai trazer frustração, porque a religião é isso. A religião é você tentar agradar a Deus com seus esforços, fala vários malabarismos, e Deus não quer a sua vida porque você fez algo para Ele. Você é aceito por Deus, pela obra da cruz de Jesus, pela graça, não é porque você fez algo para Ele. Isso é espantoso no Evangelho, mas tem que ser espantoso, porque se o Evangelho não espanta a gente, está com alguma coisa errada. Mas a religião é isso, é frustrante. Você faz as coisas para Deus e não é isso que traz sua atenção. A atenção do Evangelho vem simplesmente porque Jesus nos aceitou pela cruz de Cristo. Tiago, então, como podemos ter uma vida equilibrada? Um casamento, ser e fazer. E esse casamento do Evangelho que nos constrange é que o trabalho é diferente de serviço. Vocês vão entender agora, a gente vai finalizar com isso aqui. Presta atenção. Serviço é uma coisa, trabalho é outro, tá bom? Serviço é uma questão de filiação. Trabalho é uma questão de remuneração. Quem tem trabalho aí, levanta a mão. Quem espera no final do mês, pelo menos quem recebe dessa maneira, o seu salário, levanta a mão. Quem já teve salário atrasado, levanta a mão. É ruim, né, gente? Quem acha isso bom, levanta a mão. Ninguém. Porque nós achamos justo que se você trabalhou, é normal que sua remuneração seja paga. Todo mundo concorda com isso, ok? Isso até a Bíblia fala sobre o trabalho e tal. Então, muitas vezes, nosso coração pensa que nós trabalhamos, nossa mente pensa que nós trabalhamos para Deus. E aí está o erro. Marta. Sentimos-nos injustiçados. Trabalhei, quero ser abençoado. Trabalhei, quero meu salário, Senhor. Quero ser abençoado, quero ser reconhecido. Isso é trabalho. Serviço é diferente. Serviço é uma questão de filiação. Serviço é uma questão de identidade. Você vai entender. Se você quiser ensinar um bebezinho que está crescendo, quando está maiorzinho, a lavar um prato, você vai ter um prato bem lavado? Não. Quem já ensinou, quem tem um carro aí, um filho pequeno, a lavar o carro aí? Alguém já? Foi bom, Lécio? A experiência? Mais ou menos, né? Teve que levar depois para lavar de novo. Mas se você insistentemente for fazer isso, seu filho, maiorzinho, vai poder lavar o carro sozinho. Porque ele aprendeu a ser conforme o pai. Se o pai ensinou a lavar os pratos, ele vai aprender a lavar os pratos sozinho, porque ele aprendeu a lavar os pratos. Preste atenção. Trabalho é uma questão de identidade. Você não faz por remuneração. Você faz porque aprendeu a ser igual a seu pai. Se você aprende que Deus ama ao pobre, se você aprende que Deus ama aos seus filhos, você precisa ter comunhão e cuidar uns dos outros. Você vai fazer isso porque você precisa receber alguma coisa? Deus recebeu alguma coisa por nos amar? Deus recebeu alguma coisa por se sacrificar por nós? Ele sofreu, não foi não, gente? Mas eu estou conhecendo esse Deus que deu a sua vida pelos outros, se sacrificou. Se eu estou amando Ele, conhecendo Ele, o que vai ser a consequência disso? Quando eu fizer isso, eu vou ficar esperando remuneração, porque eu amei meu próximo, então ele tem que me reconhecer, tem que me elogiar. Eu tratei ele bem, agora ele tem que me elogiar. É isso que eu vou esperar? Ou eu posso esperar, inclusive, Jesus teve 12 amigos, um traiu ele. Quando eu cuidar de algumas pessoas, eu posso esperar também, inclusive, o quê? Ser traído e com graça. Amigo, com um beijo, você me traiu. Esse é o desafio
não ser como Marta, mas ser alguém que é e faz. E para ser e fazer, eu preciso conhecer Jesus. Quando Jesus quiser se encontrar comigo, e todos os dias eu preciso me deleitar aos seus pés e ouvi-lo e conhecê-lo, porque aí eu vou fazer da maneira correta, sem precisar me comparar com os outros, sem parar para me angustiar, mas ouvindo, me deleitando e fazendo, me renovando. Quando a igreja tiver com problema, eu não vou ficar com crise não, porque eu faço para o Senhor, gente. Eu não vou ficar olhando por lados não, eu faço para o Senhor, eu faço porque eu sou parecido com o meu Pai. Vocês estão me entendendo aqui? Todo mundo está me acompanhando? A gente precisa ter essa conexão, porque quando a gente faz de maneira excessiva, constante, a gente se esgota. Mas quando o Senhor nos renova, a gente se esgota? Não. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a gente precisa ser e fazer. Ser e fazer. Ser e fazer. Nenhum e nem outro só. Ser diante do Senhor, conhecê-lo para ser como é o Senhor. E não tem como ser como o Senhor e não fazer como o Senhor fez. Querer fazer como o Senhor fez, sem ser como Ele, vai causar frustração. Que ninguém tem o poder que Deus tem, sem ter o espírito e a motivação que Jesus tem. A gente vai cansar. Quando alguém trair a gente fala, vai embora. A gente tem que ter o amor de Deus que excede todo entendimento. E aí, meus irmãos, eu quero orar com vocês, porque a gente precisa ser e fazer. Vamos orar comigo? Se você quer essa unção do Espírito que desce sobre o nosso coração, fique em pé comigo e vamos orar juntos. Porque isso é um pedido, isso é uma oração, porque para compartilhar, irmãos, com nossa família, para compartilhar no nosso emprego, para compartilhar com pessoas necessitadas, para compartilhar aqui na nossa igreja, só se o Espírito nos capacitar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos viver um casamento santo, Deus, de Te conhecer verdadeiramente, para poder fazer verdadeiramente, Pai. Muitos de nós já erramos, Senhor, já demos como murro em ponta de faca, Pai. Porque querendo fazer sozinho, Senhor, pela nossa própria força, já nos cansamos, Senhor. Já nos decepcionamos e até machucamos outras pessoas, Senhor. Já olhamos para outros e por isso ficamos decepcionados, achando que o Senhor se esqueceu da gente. Já, de alguma maneira também, acabamos muitas vezes forçando a barra com outras pessoas, Pai. E Deus, até reclamar com o Senhor, já fizemos isso, Pai. Achando que o Senhor se esqueceu de nós, Pai. Queremos te pedir porque tudo isso foi consequência de não estar nos teus pés, te ouvindo, sendo renovado pelo Senhor, conhecendo o que o Senhor é, Pai, sendo identificado com o Senhor, nos tornando quem o Senhor é, Pai. Imagem e semelhança do Senhor, Pai. Queremos, Pai, te pedir, por favor, que o Senhor transforme, Pai, a nossa vida conforme a Tua imagem. Porque nem queremos ser um extremo, Deus, de tanto ativismo, de fazer tanto ao ponto que a gente não quer mais fazer nada. Mas também não queremos ser outro que, por conhecer tanto, por ler tanto, por orar tanto, nossa vida se engessou e na verdade a gente só fala, a gente só critica, a gente é legalista, mas a gente não faz nada, Pai. A gente critica os outros, a gente analisa os outros, a gente sabe de tudo, Senhor, mas a gente não se envolve com a Tua obra, Pai. Deus, nós não queremos estar nesses extremos, Senhor. Nós queremos ser como o Teu Filho é, e a gente só pode ser isso, se o Teu Espírito Santo renovar a gente. É assim que nós oramos, te pedindo misericórdia. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Amém. Pode sentar, irmãos.